Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Wesley Contiero e está começando o seu Resenha Esportes Mais, um programa esportivo que traz todas as novidades do que rola no mundo do futebol. Para o programa de hoje, temos 3 convidados, né? Temos o Adrian. Bom dia, boa noite, boa tarde. Matheus Silva. Olá, pessoal. E o Giovanni. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, para começar, vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos passar os jogos da 28ª rodada, que teve início na sexta-feira, porém ainda não tivemos o término dela, né? Começou na sexta-feira com o jogo entre Sport e Internacional. O Inter até saiu na frente, mas acabou tomando a virada, 2-1 para o Sport. Também na sexta-feira, em Itaquera, o Corinthians recebeu o Flamengo, que venceu por 3-0, com 2 gols de Paquetá e 1 do lateral René. No Barradão, tivemos o Vitória enfrentando o Santos, que venceu com um gol de Sanches. Já no sábado, o Atlético Paranaense recebeu a equipe do América Mineiro e deu um verdadeiro show. Com um bom futebol praticado, os donos da casa venceram por 4-0. Também no sábado, a Chapecoense recebeu o Atlético Mineiro e venceu pelo placar de 1-0 com um gol de Douglas. No sábado, às 18 horas no Morumbi, o São Paulo recebeu o líder Palmeiras e teve uma quebra de tabu, né? O Palmeiras venceu por 2-0, quebrou o tabu no Morumbi e instalou uma crise no tricolor paulista. Finalizando a rodada do sábado, o Grêmio recebeu a equipe do Bahia, ficou no empate por 2-2 em um jogo muito polêmico, com expulsão pro lado do Bahia, pênalti marcado pro Grêmio. Foi realmente um jogo aí com muitas discussões. Na segunda-feira, o Fluminense recebeu praticamente rebaixado, né, o Paraná, e venceu por 4-0 no Maracanã. Vamos ter o complemento da rodada na terça-feira, o Botafogo recebendo o Vasco da Gama às 21 horas. E ainda teremos Cruzeiro e Ceará, que foi para um jogo remarcado para apenas o dia 24 de outubro. Bom, e com esses resultados, temos o Palmeiras mais líder do que nunca, né, com 56 pontos, seguido pelo Internacional com 53. Em terceiro lugar, temos o Flamengo com 52, a mesma pontuação do São Paulo, mas o Mengão leva vantagem nos critérios de desempate, com 15 vitórias contra 14. Em quinto lugar, temos o Grêmio com 51 pontos e fechando o G6, o Atlético Mineiro com 45. Adrian, como você acha que ficou agora essa briga pelo título? O Palmeiras conseguiu uma grande vitória fora de casa num confronto direto com o São Paulo e tem praticamente uma vida bem fácil para garantir mais um título do Campeonato Brasileiro, pois na próxima rodada ele recebe o Grêmio, que provavelmente entrará com o time reserva, já que tem Libertadores no próximo meio de semana, e o time misto do Palmeiras vem apresentando um rendimento muito alto, então não será problema. E ele terá também o Internacional, outro confronto direto em casa, e o outro confronto direto contra o Flamengo, daqui a 3 rodadas. Aí é no Maracanã, mas é onde o Palmeiras vem se dando bem ultimamente, não está perdendo para o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas mesmo que perca para o Flamengo, ele ficará um ponto à frente do Flamengo. E depois é só confronto fácil. E o Filipão sabe administrar isso. Acredito eu que o Palmeiras agora vai remar com tranquilidade para levantar a taça. O São Paulo e o Inter, eles caíram de rendimento demais. O São Paulo não vence há 4 rodadas e o Inter parou de vencer fora de casa. Enquanto isso, o Flamengo com o Dorival Júnior conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians na Arena Itaquera, e isso colocou o time rubro-negro de volta na briga. Precisava de uma vitória como essa fora de casa para voltar de vez para a briga. Já o Grêmio, com o empate em casa com o Bahia, praticamente deu adeus à briga pelo título. E o Atlético Mineiro vive um campeonato particular, né? Porque ele está longe dos líderes, mas também abriu grande vantagem para o 7º colocado. Eu acho que a maior ameaça pro Palmeiras hoje é ele próprio. Mas se eu for apostar em um time que vai brigar até o final com o Palmeiras, o Flamengo, porque ele tem um confronto direto em casa, mas ele precisa vencer esse confronto direto. Se ele não vencer, não vejo nenhum time brigando com o Palmeiras até o final. O São Paulo teve a oportunidade no Morumbi, desperdiçou muito, né? Perdeu. O Inter vai ter que jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, é difícil. E o Flamengo joga em casa. Essa é a vantagem. O Grêmio também joga fora contra o Palmeiras, então. Mas eu não acredito, não vejo nenhum time atualmente com futebol para conseguir parar o Palmeiras. Bom, dando sequência na tabela do Campeonato Brasileiro, temos também uma briga pela Libertadores. O Santos, que hoje é o 7º colocado com 39 pontos, ele ainda tem chances, né, de chegar até na 6ª posição. O Atlético Mineiro tem 45,
porém ainda tem a expectativa de uma abertura de vaga, né? Já que se Grêmio ou Palmeiras conquistar a Libertadores, ambos estão nas semifinais, abre a 7ª vaga ali. Aí teríamos o Santos com 39 pontos, Fluminense com 37 pontos, o Cruzeiro com 37, Cruzeiro que ainda tem a chance também de conseguir a vaga pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense com 36, aí temos um Corinthians com 35, que também tem a chance na Copa do Brasil, e um Botafogo com 33, que tem um jogo a menos, se vencer, pode ir até a 36 pontos. Então temos essas equipes hoje aí brigando por essa 7ª vaga, e quem sabe sonhando até com o 6º lugar. Giovanni, como que você vê essa disputa pela essa vaga da Libertadores? Então, cara, a disputa no meio da tabela tá um pouco acirrada, na verdade. Tem alguns times ali como Santos, Fluminense e Atlético Paranaense que estão subindo muito. O futebol desses times estão muito fortes nesse momento na tabela. O Santos está com 39 pontos, perto do Atlético. É o time que vem subindo bastante. Os reforços que o Santos trouxe nesse meio de temporada fez o Santos subir demais. O uruguaio Carlos Sanches, ele deu um jeito no meio campo do Santos que fazia muito tempo que o Santos não tinha um meia de criação que tinha esse poder de definição, passe, ele vai e volta, faz muito bem, e tem um artilheiro do campeonato, né, que é o Gabriel Barbosa. O Santos indo muito bem, o Atlético tem que ficar esperto, porque são 6 pontos aí, de 45 para 39, eu não duvido do Santos conseguir essa vaga aí, porém, tem o Fluminense. A questão do Fluminense, eu fico com um pouco do pé atrás do Fluminense, porque o elenco é muito enxuto. Tudo bem que o elenco do Santos, do Atlético, não são tão grandes assim, visto o elenco do Fluminense. É que o Fluminense perdeu o Pedro. Perdeu um dos artilheiros do campeonato, tá muito difícil. O Marcelo Oliveira achou umas peças ali que realmente foram achados. Esse jogador, o atacante, o Everaldo, vem jogando bem, vem contribuindo com gols, com assistências. O Luciano, que é o ex-Corinthians, ele entra bem, vem fazendo gols. É um time também ali que pode causar um pequeno incômodo tanto para Santos e tanto para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro ali que está em nono, o Cruzeiro está em viés de baixa. Nesse momento ele está em viés de baixa. A questão da Copa do Brasil abalou muito o Cruzeiro também, e agora essa eliminação recente na Libertadores abalou demais o Cruzeiro. A torcida vinha com esperança de que poderia passar pelo Boca. Teve a questão do Dedé, que foi revertida, ele foi expulso de novo. O Cruzeiro tem um elenco muito bom, tem um técnico bom que faz um grande trabalho, que é o Mano, mas assim, a grande fase do Cruzeiro foi do começo pro meio do ano. O Cruzeiro agora está por mais que tenha um elenco recheado de grandes jogadores, está em um viés de baixo agora. Tirando o Cruzeiro ali também tem o Atlético Paranaense, 36 pontos, vem jogando bem. O Thiago Nunes deu um jeito no time do Atlético, arrumou a defesa, o meio campo tá bem, principalmente o ataque. O ataque, o Pablo vem jogando demais. O Pablo vem em uma fase que ele faz gol, faz assistência. Ele e o Gabriel ali, o Gabriel dos Santos, estão elevando muito bruscamente o patamar dos atacantes ali do Campeonato Brasileiro. Eu aposto bastante no Atlético Paranaense. Eu ainda acho que o Atlético Paranaense vai conseguir ficar ali entre 7º e 8º. Eu não sei se o Cruzeiro vai aguentar até o final do campeonato, por mais que tenha a questão do elenco, do técnico. Só que o problema do Atlético é aquela, né? Dentro da Arena da Baixada joga muito, fora de casa o Atlético não vem apresentando um grande futebol. E a questão do Corinthians, cara, eu acho que o Corinthians não tá dando muito valor no brasileiro. Tá focado muito mais na Copa do Brasil, e o Corinthians vai focar 100% na Copa do Brasil. Jair Ventura deu um jeito no time, arrumou a defesa. O ataque do Corinthians ainda deve muito. Roger e Jonatas não são os homens gol que o Corinthians esperava, mas eu acho que a briga ali entre essa possível vaga da Libertadores fica entre Santos e Atlético Paranaense. O Corinthians já tá pensando na Copa do Brasil, e por mais que venha desempenhando um futebol, eu não diria vistoso, eu diria um futebol definido. Uma bola
não briga por uma bola, fecha bem a defesa, sai no contra-ataque, tenta fazer o gol para matar o jogo o mais rápido possível, mas eu acho que a briga ali fica entre Santos e Corinthians mesmo, ou Santos e Atlético Paranaense, perdão. Bom, você acha que pelo Atlético Paranaense está com uma chance real de título na Sul-Americana, na qual ele ficou nas quartas de finais, pode ser que isso favoreça o Santos na briga por essa vaga no Brasileirão? Bastante. O Atlético tá focado um pouco, não vou dizer um pouco, o Atlético tá focado muito no Sul-Americano. Essas competições de tiro curto como Copa do Brasil, como Sul-Americana, nessas fases que estão afunilando, o Atlético está prestando muita atenção na Sul-Americana, é um caminho mais fácil para a Libertadores. Eu acho que por mais que o Atlético tenha esse caminho da Sul-Americana, ele não vai deixar o Brasileirão de lado. Penso eu que o Santos tem uma ligeira vantagem porque ele está disputando só o Brasileirão. Mas o Atlético, assim, eu penso que o Atlético ainda vai brigar bem forte no Brasileiro, porque tá num momento bom, tá com um atacante que é o Pablo, que tá fazendo gol. É incrível a capacidade de finalização que o Pablo tem, cara. Ele chuta com a esquerda, ele chuta com a direita, ele chuta de longe e a bola tá entrando. O Pablo, a gente já sabe o passado do Pablo, Real Madrid B, Figueirense, agora ele tá jogando muito no Atlético, já não é de hoje. O problema do Pablo é que ele oscila, ele tem momentos muito bons e ele tem momentos muito ruins. Se ele fosse um cara mais linear, eu tenho certeza que ele teria até chance na seleção brasileira, porque eu acho esse jogador um grande jogador. Mas assim, o Santos tem que ficar muito atento no Campeonato Brasileiro. É a única competição que está disputando. O time tá vindo bem. O Cuca, ele deu uma formatação de jogo. A torcida antigamente reclamava que o Jair não dava. O Jair Ventura, que é o atual técnico do Corinthians, ele não tinha padrão. O Santos tem essa do DNA ofensivo. A torcida pede que o Santos jogue pra frente, com a molecada principalmente. A gente sabe aí que o garoto Rodrigo Góes tá aí. Por mais que ele seja vendido pro Real Madrid, ele tá fazendo um bom campeonato, tá fazendo um bom ano pelo Santos, só que ainda é garoto, tem ainda seus 17 anos, vai oscilar bastante. E o Santos aposta tudo no meio campo e no ataque, né? Que tem peças fundamentais, que, como eu já disse, é o Carlos Sanches, que deu um jeito nesse meio campo do Santos, e o Gabriel Barbosa, que todo mundo aí conhece como Gabigol. Tá numa crescente, artilheiro do campeonato, hat-trick, fez 3 gols aí recentemente contra o Vasco. Aquele atacante que é decisivo, que se uma bola vier, ele vai fazer o gol. Então assim, entre Atlético e Santos, no Brasileirão, eu acho que está mais fácil pro Santos, mas eu não descarto o Atlético Paranaense, por mais que esteja focado no Sul-Americano. Bom, vamos seguindo com a tabela, né? Já temos a parte de baixo, uma briga pela zona de rebaixamento. Apesar de que Corinthians, até o próprio Botafogo, em caso de derrota, também tem que ficar meio sinal de alerta, né? Mas temos aí em 13º lugar o América Mineiro com 32 pontos. Em 14º, Bahia com 31. A mesma pontuação na Chapecoense, 15º. Em 16º, o Ceará com 30. Esse vai ficar com um jogo a menos, né? Que é contra o Cruzeiro. Aí abrindo a zona de rebaixamento, temos o Vasco da Gama com 30. O Vitória com 29. O Sport com 27. E o Paraná já com os 2 pés na Série B, né, com 17 pontos. Matheus Silva, como que você vê essa briga para não cair para a Série B nesse momento? A briga mais acirrada do campeonato é contra o rebaixamento. Algumas equipes estão em baixa. É o caso do América Mineiro e do Bahia, que estão a 5 partidas sem vencer. O Vitória, que vem de 4 derrotas consecutivas. É uma briga muito equilibrada, visto que o 13º América tem apenas 3 pontos de diferença para o 18º, que é o Vitória. E você vê que na última rodada, a vitória do Sport sobre o Internacional equilibrou ainda mais a briga contra o rebaixamento. Eu diria até que o Botafogo também estaria incluído nessa briga contra o rebaixamento. O Corinthians eu já acho um pouco mais complicado,
que o Corinthians, independentemente dos últimos resultados, ele tem mais time que o restante abaixo. E a gente vê a situação dos times nordestinos, principalmente. Você vê que na briga contra o rebaixamento, 4 times nordestinos estão incluídos nela. 4 times nordestinos estão incluídos nela. É o Bahia, é o Ceará, o Vasco e o Sport. O Bahia que jogou contra o Grêmio no último sábado na Arena do Grêmio. Um time surpreendeu o elenco tricolor e chegou a ter 2-0 no placar, porém sofreu empate. E um jogo foi muito polêmico, uma expulsão até certo ponto exagerada do Jackson, visto que o jogador tocou primeiro na bola e em momento nenhum mostrou querer agredir ou machucar o seu adversário. Depois do primeiro gol gremista, que teve uma falha ensurdecedora da defesa do Bahia, o gol de Juninho Capixaba, além do ex-ataca novamente, e teve um pênalti bastante questionável em cima de Marinho, que eu na hora eu vi que não tinha sido, o juiz também viu que não tinha sido, mas mesmo assim a arbitragem apitou. A arbitragem me parecia que estava de má vontade contra o Bahia, vários lances, invertendo faltas, tendo medidas para um diferente para outro. Foi um caso até que Lucas Fonseca comentou no fim da partida sobre esse comportamento diferente em relação a faltas com jogadores do Grêmio e jogadores do Bahia. Tinha medidas diferentes e isso é uma coisa que não pode acontecer com o árbitro da FIFA, né? E também outras situações que estão em perigo, outros times que estão em perigo no campeonato, é o Vasco da Gama, tá? Que está em 17º. É um time que até chegou a respirar um pouco, mas é um time inferior, é um time fraco e que vai acabar cambaleando o campeonato todo nessa região aí, entre 17º, 16º, 15º, né? E é um equilíbrio ensurdecedor. O campeonato ele vem encurtando as rodadas e a cada dia mais a gente não sabe o que vai acontecer com os clubes que estão lá embaixo. Essa rodada, Chape e Sport venceram clubes muito fortes. O Bahia pressionou o melhor time da América. Então você vê que as equipes estão em constantes mudanças. Não dá para apostar quem vai ser rebaixado, não dá para apostar quem vai sair daquela zona ali de perigo e quem sabe chegar perto de uma 7ª vaga, uma 8ª vaga no Campeonato Brasileiro. Você acha que essa vitória do Sport, da maneira que foi, né, jogando contra o Inter, que até então era o vice-líder, até como mas era empatado em pontos com o Palmeiras, então o Inter brigava na liderança, o Inter saiu na frente, o Sport conseguiu uma virada, jogando em casa lá do torcedor. Você acha que isso pode ser uma animação extra para a equipe tentar conseguir uma sequência de vitórias, brigar mais ali para deixar a zona de rebaixamento? Olha, a gente conhece o time do Sport. O Sport tem um elenco fraco e jogadores que não rendem o que era esperado. Porém, o Sport tem um grande potencial que é jogar em casa. O Sport sempre joga bem em casa. E isso acaba dando uma motivação a mais, pode ser um brilho a mais que o time precisava para o campeonato. A vitória sobre o Internacional foi espetacular. O Inter é um time bem difícil de ser batido. Poucas equipes lá da parte de baixo conseguiram a proeza de vencer o Internacional. O Sport conseguiu uma grande vitória, né? E se aproximou das outras equipes, até porque ela estava bem longe de sair do Z4 e agora com uma partida já pode, quem sabe, sair da zona de rebaixamento, né? E isso pressiona ainda mais Vitória, Vasco, Ceará, Chapecoense e Bahia. Bom, vamos passar os jogos da 29ª rodada, né? Vale lembrar que teremos jogo nessa terça-feira ainda, o clássico carioca entre Botafogo e Vasco, e Ceará e Cruzeiro foi anulado, né? Foi remarcado, na verdade, para o próximo dia 24. Então, na 29ª rodada, teremos no sábado, às 5 horas da tarde, Flamengo e Fluminense fazendo um clássico no Maracanã.
E também no sábado, às 19 horas, outro clássico, né? Agora paulista, Santos e Corinthians se enfrentando no Pacaembu. Também no sábado, às 21 horas, Bahia e Paraná se enfrentam em Ituaçu. Aí já no domingo, teremos aí um grande jogo dessa parte de baixo da tabela, né? Chapecoense e Vitória às 11 horas na Arena Condá. Às 4 horas da tarde teremos alguns bons jogos também. O Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário. Palmeiras recebe o Grêmio no Pacaembu. Esse também é um jogo direto pela parte de cima da tabela, pelo título, né? Outro jogo nessa região, Internacional e São Paulo no Beira-Rio. Aí um pouquinho mais tarde, às 19 horas, o Atlético Mineiro recebe o América Mineiro de Independência, né? Outro clássico aí, clássico mineiro. No mesmo horário, temos o Atlético Paranaense recebendo o Sport na Arena da Baixada. E na segunda-feira, encerrando a rodada às 20 horas, temos Ceará e Botafogo jogando no estádio Castelão. Bom, vamos passar agora para a Copa do Brasil. Teremos o primeiro jogo da grande final na próxima quarta-feira, né? Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no estádio Mineirão. Vale lembrar que o jogo de ida então no Mineirão, o jogo de volta em Itaquera. Uma pequena vantagem para o Corinthians, que decide em casa. Mas o Cruzeiro do Mano Menezes é uma equipe que prova que sabe jogar mata-mata, né? Então o Mano Menezes sempre teve equipes copeiras aí, vai muito bem em mata-mata. Então tem agora um teste que é um pouco diferente, porque nos outros jogos o Cruzeiro estava decidindo em casa. Então o Cruzeiro vinha fazendo o primeiro jogo fora de casa e vencendo. Foi assim contra o Santos, assim contra o Palmeiras, foi assim na Libertadores contra o Flamengo. E agora é o inverso, agora joga o primeiro jogo em casa. Então qual é a importância desse resultado em casa para você, Giovanni? Então, cara, Cruzeiro, igual você falou, o Cruzeiro é um time muito copeiro. Hoje em dia, Cruzeiro e pra mim são os clubes mais copeiros do Brasil. Conseguem fazer resultados assim que são incríveis. O jogo que você destacou, o Cruzeiro conseguiu nesses últimos jogos ganhar muito fora de casa e conseguir perder fora de casa. Conseguir perder dentro de casa, perdão. Eu acho que é complicado, eu diria, do Cruzeiro. Vai ser muito complicado essa primeira etapa da final da Copa do Brasil. O Cruzeiro joga em casa, dentro dos seus domínios. Com certeza vai atacando. O Mano Menezes, por mais que a gente saiba que ele tem essa maneira defensiva de jogar, ele vai querer ir pra cima do Corinthians. Só que o Corinthians também tem um técnico que vou colocar que ele é experiente em defesas. O Corinthians jogou muito retraído contra o Flamengo na Copa do Brasil, no segundo jogo dentro de casa. Conseguiu ganhar de 2-1. Foi uma coisa assim que poucos esperavam. O Corinthians, claro, a gente sabe a força do Corinthians dentro da arena, mas a gente viu no último jogo que o Flamengo no Brasileirão fez uma sonora goleada em cima do Corinthians, meteu 3-0, ganhou de 3-0 do Corinthians dentro da sua arena. Acho que vai ser um jogo muito aberto, o primeiro jogo. Acho que o primeiro jogo vai ser um jogo muito aberto. Porque o Corinthians vai naquela... Eu sou o visitante, eu vou jogar na minha, vou explorar os erros do Cruzeiro. O Cruzeiro tem muita dificuldade no lado direito da sua defesa. O Cruzeiro tem o Edilson, tem o Lucas Romero ali por aquele lado. Eu acho que o Mano vai jogar com o Lucas Romero. O Cruzeiro tem tido muito problema naquele lado direito. Do outro lado, o Egídio, ele é um lateral muito mais ofensivo. A gente sabe do potencial e a capacidade que o Egídio tem nos cruzamentos. O Egídio, ele praticamente lança a bola com a mão para os atacantes, seja com uma finalização de cabeça ou uma finalização com o próprio pé. O Cruzeiro tem um problema do Sassá, né? O Sassá, ele vinha entrando, ele vinha fazendo gols. Só que tem aquele problema que na Copa do Brasil ele deu um soco no Mike, que é o lateral direito do Palmeiras, que pertence ao próprio Cruzeiro. Eu penso que a punição vai vir severa no Sassá. Eu não contaria com o Sassá, tanto para esse primeiro jogo quanto para o segundo. Mas aí fica à disposição do técnico que vai decidir. O time do Cruzeiro é muito forte, mas sem o Arrascaeta
convocado pela seleção uruguaia, eu acho muito complicado. O Cruzeiro tem boas opções ali no meio campo. Tem o Bruno Silva, o Mano, se quiser, ele pode improvisar até ali o Rafael Sobis como um segundo atacante vindo de trás, junto com o Thiago Neves. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, muito parelho. Mas a gente sabe que o Corinthians tem o Corinthians do Jair Ventura, assim, o Corinthians do Jair Ventura e o Corinthians do Osmar Loss são dois times muito diferentes. O Osmar Loss, no meu ponto de ver, não definiu um time do Corinthians. O time era muito espaçado, muito bagunçado. A defesa que de 2008 até 2017 do Corinthians sempre foi o ponto forte do Corinthians, estava muito aberta. O Jair conseguiu dar uma resistência defensiva, que é a principal característica do Corinthians nesses anos. Ele conseguiu fazer isso. O Osmar Loss não tinha muito isso. E o Corinthians tem o pequeno problema do ataque. O Jadson vem jogando muito bem no meio de campo, vem conseguindo distribuir muito bem o jogo para os atacantes. Só que tem um problema no centroavante. O Corinthians não pode usar o Roger na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Internacional. O Jair tem improvisado muito o Romero naquela posição. O Jonatas voltou à disposição do Jair, mas ele não tem tido boas apresentações com a camisa do Corinthians, com a camisa 7 do Corinthians. Eu penso que o Jair vai acabar jogando com o Pedrinho no ataque e com o Romero. O Romero sendo um falso 9 ali. O Corinthians perdeu muito nesse aspecto quando o Rodriguinho saiu. O Rodriguinho conseguia fazer essa função de meio campo e ataque muito bem. Ele conseguia fazer essa transição e até mesmo ser o próprio atacante. Mas o Corinthians veio em viés de alta. O Corinthians veio jogando bem, como eu disse, voltou a ter aquela resistência defensiva. E o Cruzeiro, acho que no ano é uma das piores, se não a pior fase do Cruzeiro no ano. Por mais que venha ganhando os jogos, tem tido muitas dificuldades. A gente fala assim que o Dedé está jogando muito, realmente o Dedé está jogando muito, mas eu penso que é preocupante quando o melhor jogador do time é o zagueiro. Quer dizer que tem alguma coisa errada, quer dizer que o meio campo não está funcionando, quer dizer que o ataque não está indo bem. Só que como a gente vai criticar o elenco do Cruzeiro com tantos nomes, Thiago Neves, Rafael Sobis, Fred está voltando, Barcos, tantos grandes jogadores assim, fica meio difícil da gente ter um apontamento de tal jogador não está jogando o que pode, o time não está bem, mas pelo que a gente vê o Cruzeiro está em viés de baixa, mas eu acho que vai ser um jogo muito aberto, muito parelho. E se fosse para mim dar uma opinião sincera no aspecto do jogo, acho que o Cruzeiro avança amanhã com uma pequena vantagem. Acho que 1-0 e 2-1, assim, vai ser um jogo muito parelho. E eu penso que na volta o Corinthians tem muita chance. Bom, outro jogo que teremos também essa semana é a seleção brasileira, né? A seleção brasileira que enfrenta a Arábia Saudita na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. É mais uma daquelas séries de amistosos, né? Vale lembrar que a seleção também entra em campo na terça-feira para o clássico contra a Argentina. Esse clássico vamos falar na próxima semana, né? Que já teremos mais um espacinho aí. Mas falando desse jogo da Arábia Saudita, Adrian, você acha que é mais um daquele jogo para testes? Eu não vejo testes em um jogo como esse. Sinceridade, eu acho uma palhaçada da CBF marcar amistosos contra esse tipo de seleção. Arábia Saudita é parâmetro pra quê? O Brasil chegar lá, fazer 5-0 e tá tudo bem? Não vejo o porquê a CBF marca esse tipo de amistoso. Enquanto os times europeus estão na UEFA Nations League, jogando Espanha contra a Alemanha, Alemanha contra a França, o Brasil está jogando contra a Arábia Saudita, contra Guatemala, contra El Salvador. E a UEFA Nations League não é desculpa para você não marcar amistosos contra seleções grandes. O Peru, na última data FIFA, jogou contra a Holanda e contra a Alemanha, mesmo com a UEFA Nations League acontecendo. Então acho que a CBF está de brincadeira, está de palhaçada com o povo, com o torcedor brasileiro.
Falando um pouco dos nomes que foram convocados, o que chamou a atenção foi que tivemos o corte do Everton, né? Atacante do Grêmio, que vem jogando muito bem, uma temporada muito boa. Estava começando a ter chance na seleção, acabou lesionado no jogo contra o Bahia, foi cortado. E com isso, o Tite chamou o Lucas Moura, né? Muito pelo fato da seleção estar treinando em Londres, no CT do Tottenham. Aproveitou ali já chamou o Lucas Moura, que volta à seleção depois de um bom tempo. Ele que teve um início de temporada muito bom no Tottenham, inclusive ele foi eleito jogador do mês lá, né, na Premier League. Então como que você vê essa convocação, Matheus? A convocação do Lucas foi de merecimento. Talvez eu deveria estar até na lista oficial sem o corte do Everton. Um jogador que vinha atuando bem, um jogador que não tem tantos compromissos na temporada. O Everton ele já vem de uma longa sequência de partidas, tanto que sofreu uma lesão muscular contra o Bahia. E o Lucas, ele vinha melhorando muito, foi eleito o melhor jogador do mês passado da Liga Inglesa. E é um jogador que está em constante crescimento. Eu falo, Lucas não se adaptou bem ao PSG, não conseguiu mostrar o bom futebol num campeonato que é tão frágil como o campeonato francês. E está conseguindo melhorar na Inglaterra, né? Então, de certa maneira, foi sim positiva essa convocação do Lucas, mesmo aí sabendo que foi muito porque a seleção brasileira está treinando no CT do Tottenham. E uma coisa que eu gostaria de falar é dessa situação da data FIFA, né? Além dessa questão do Brasil jogar partidas contra times tão medíocres como a Arábia Saudita, também tem a questão que muitos desses jogadores que atuam no Brasil vão ficar de fora de uma partida tão importante como é a final da Copa do Brasil, como o De Arrascaeta, seria o Everton se o Grêmio tivesse chegado à final. Então, se você parar para olhar, a CBF tem que rever o calendário. Como que pode um jogador ficar de fora de uma final de uma Copa do Brasil porque ele está na seleção? Ou ficar fora da seleção porque ele tem que jogar a Copa do Brasil? Isso não faz sentido. A CBF mais uma vez erra no seu calendário. Já tinha acontecido isso antes com o Paquetá, com o Dedé. Então isso vai desgastando muito o jogador. O jogador vai tendo contusões. O Paquetá caiu o rendimento recentemente. O Everton teve essa lesão agora. O Dedé também tem caído o rendimento porque não dá para o cara jogar esse ritmo excessivo de partidas. A CBF não consegue se planejar. Tem um campeonato estadual muito longo para a sua qualidade. Isso acaba interferindo nos campeonatos mais importantes que tem suas decisões no final do calendário. Isso é complicado. E o Lucas, voltando para o Lucas, ele vai provavelmente ser testado com a Arábia Saudita, que é um time, é um nada, né? Então a gente não vai conseguir ver o melhor do Lucas Moura na partida contra a Arábia Saudita. E nessa semana teremos a UEFA Nations League, né? Que é uma competição que a UEFA organiza, que meio que nivela os confrontos. Não tem, por exemplo, o confronto entre Alemanha e Azerbaijão, ou Israel e França. Eles nivelam os times da mesma categoria. Na quarta-feira, dia 10, teremos dois confrontos aí bastante interessantes. A Polônia recebe Portugal às 15h45 e a Rússia, que foi uma surpresa da última Copa do Mundo, recebe a Suécia às 16h45. Já no dia 11, na quinta-feira, teremos a Bélgica recebendo a Suíça, a Croácia, atual vice-campeã mundial, recebendo a Inglaterra, atual quarta colocada do campeonato mundial. Também um confronto muito bom. Os dois jogos são também às 15h45. Sábado, dia 13, teremos um grande confronto. A Holanda recebe a Alemanha. A Holanda começou muito mal a Nations League. E a Alemanha que está com empate e quer alcançar a França, quer chegar perto da França, que começou muito bem a competição. E a Itália
ela fará a sua participação nessa data FIFA na UEFA Nations League contra a Polônia, visitará a Polônia. A Itália que também não está bem na competição, e a Polônia que conseguiu uma vitória e tem um grande destaque do centroavante Piatek, que já vem acumulando 9 gols em 8 rodadas no campeonato italiano. Ele marcou em 7 rodadas consecutivas, batendo recorde na competição, e deve ser uma grande atração para esse jogo em que a Itália busca sua primeira vitória sob o comando de Roberto Mancini. Bom, então vamos agora, né, para o nosso palpitão, começando com esse jogo da rodada, 28ª rodada do Brasileirão ainda, entre Botafogo e Vasco. Qual o seu palpite, Adrian? 2-1 Botafogo. Matheus? 4-0 Botafogo. Giovanni? 2-0 no Botafogo. Eu vou de 1-1. E pela Copa do Brasil, temos na quarta-feira o primeiro jogo da final entre Cruzeiro e Corinthians. Adrian? 2-0 Cruzeiro. Matheus? 0-0. Giovanni? 2-1 Cruzeiro. Eu vou de 2-0 Cruzeiro. Na sexta-feira, como também informamos, temos Arábia Saudita e Brasil. Adrian? 7-0 Brasil. Matheus? 5-0. Acompanhando o Matheus, 5-0 Brasil. E eu vou de 4-0 Brasil. Adrian, passa pra gente os jogos da National League Palpitão também. Na Nations League teremos na quinta-feira, dia 11, Polônia e Portugal. Wesley? Polônia e Portugal, vamos de 1-1. Matheus? 2-0 Polônia. Giovanni? 2-2. Eu fico com 1-0 Polônia. Na sexta-feira teremos um grande confronto entre Croácia e Inglaterra. Wesley? 2-1 Inglaterra. Matheus? 2-0 Croácia. Giovanni? 1-1. Eu fico com 1-0 Inglaterra. Ainda na sexta-feira, a Bélgica recebe a Suíça. Wesley? Bélgica 2-0. Matheus? 1-0 Suíça. Giovanni? 2-0 Bélgica. Eu vou de 3-0 Bélgica. No sábado, um grande jogo na Amsterdã Arena. A Holanda recebendo a seleção da Alemanha. Wesley? Alemanha 2-1. Matheus? 2-1 Holanda. Giovanni? 2-2. Eu fico com 1-0 Alemanha. No domingo, a Itália visita a seleção polonesa. Wesley? Itália 1-0. Matheus? Polônia 2-1. Giovanni? 2-1 Itália. Eu acho que não será dessa vez que Roberto Mancini vencerá no comando da Itália. 2-0 Polônia. E para encerrar, na segunda-feira, a Espanha recebe a seleção inglesa. Wesley? Espanha 1-0. Matheus? 4-1 Espanha. Giovanni? 3-0 Espanha. Eu fico com 2-0 Espanha. Bom, então, né, esse foi o nosso programa. Vamos chegar na parte dos recados, né? Adrian, tem algum recado pra galera? Luto pelo nosso país, que nesse domingo passou por um momento de derrota. Não importa o vencedor das eleições de 28, mas o Brasil perdeu. Porque de um lado nós temos o ódio, o discurso patriota movido pelo ódio, e do outro lado temos a corrupção. O Brasil perdeu. Matheus? Eu queria dizer que a CBF e sua comissão de arbitragem é uma vergonha e mais uma vez atrapalhando a equipe do Nordeste. Sabe que isso é recorrente, acontece praticamente toda a rodada e isso daí é uma coisa muito importante. O Bahia hoje estaria com 33 pontos, estaria bem mais tranquilo na competição se não fosse os erros grosseiros do árbitro da partida contra o Grêmio. Então, só queria dizer, CBF, você é uma vergonha. O Giovanni? Grande curiosidade nesse final de semana pra mim é a UEFA Nations League. Grandes jogos aí. Um destaque especial que eu vou dar vai ser pro
pro jogo entre Itália e Polônia. Duelo aí de um artilheiro que conhece o país, que é o Piatek, artilheiro absoluto do campeonato italiano, jogando contra a seleção italiana, que, né, jogadores que ele conhece muito bem, alguns que ele até joga no clube. Eu tô apostando bastante nesse jogo, acho que esse jogador, o Piatek, ele pode evoluir muito e quem sabe aí a Polônia tem um novo Lewandowski. Bom, o meu recado final é uma crítica ao calendário nacional do futebol brasileiro, né? Foi divulgado até essa semana um calendário que segue o mesmo esquema desse ano, agora 2018. As datas FIFA mais uma vez rolando no Brasil, jogando os times, e acontece casos como esse do Cruzeiro, que perde um jogador como o De Arrascaeta numa final de Copa do Brasil, né? Então fica aí minha crítica ao campeonato nacional em geral com o nosso calendário, né? Bom, então esse foi o nosso programa dessa semana, né? Deixar mais uma vez o agradecimento ao nosso patrocinador, a galera do Futzeira. Quem quiser conhecer o trabalho deles, é um trabalho muito bom, quadros decorativos, todos os times do mundo aí personalizado. Vamos deixar o link na descrição aqui do nosso canal. Então é isso, uma boa semana a todos e voltamos no próxima semana. Até mais.